Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da SX. E no vídeo de hoje a gente vai tirar uma dúvida aí bastante comum, uma dúvida que eu tenho também, não cheguei a fazer o comparativo ainda, que é em relação a voar com o drone em altura variável e voar em altura constante. Qual é a diferença, qual é o ganho e os benefícios que a gente tem voando em altura variável e quais são os benefícios que a gente tem voando em altura constante. A gente está numa área aqui onde a gente tem uma diferença de elevação bastante grande, daqui até lá embaixo dá tranquilamente aí 80, 100 metros de diferença de nível. Então a gente vai fazer esse voo fazendo com altura variável e depois a gente vai executar esse voo também com altura constante, que é o padrão aí que a gente faz para verificar as diferenças aí de resolução espacial, principalmente do mapa, entre as duas situações. Então eu estou aqui com um drone da linha Enterprise, um Mavic 3 Enterprise. É um drone que tem essa função aí de mapeamento em altura variável e é o que a gente vai então fazer nesse vídeo de hoje. Primeiro eu vou criar uma missão, vim aqui no planejamento da rota, vou criar a rota aqui, selecionar a rota 2D ou 3D e vou selecionar aqui, vou fazer uma rota mais ou menos aleatória aqui, que a gente consiga visualizar depois essa diferença de elevação, né? Então mais ou menos isso aí, clico aqui no certinho. Toda essa parte de configuração aqui a gente já tem um vídeo aqui no canal mostrando aí como faz o procedimento, todas as configurações e os detalhes. Então o nome aqui eu vou colocar altura variável. E aí o que basicamente eu preciso fazer? A gente vai adotar um padrão aqui no mapeamento de altura constante de 120 metros e no de altura variável também a 120 metros. Então vou descer até aqui embaixo e aí a gente tem o modo de altitude. Nesse modo aqui, se for em altura constante, a gente usa o primeiro, que é relativo ao ponto de decolagem. Então colocando 120 metros, ele vai subir 120 metros e vai em altura constante dentro de toda a minha área de interesse. No meu caso aqui, primeiro eu vou fazer em altura variável, então vou selecionar o AGL aqui embaixo, que é então em altura variável baseada num modelo de elevação. Esse modelo de elevação aqui na parte de baixo eu posso clicar aqui, e aí eu tenho duas formas de fazer, ou eu importo de um arquivo local, eu consigo baixar esse modelo e colocar ele aqui no rádio controle via microSD, ou então eu posso fazer o download da internet. Já fiz o download, só clicar aqui, dar um OK, ele já vai fazer o download tendo acesso à internet. Seleciono ele aqui embaixo, e aí vocês podem notar aqui no mapa que ele já criou uma legenda com cores diferentes, que é justamente em relação a onde o drone vai subir, onde ele vai descer, para fazer essa correção de altura, né? Então aqui eu vou colocar como 120 metros a nossa altura de voo. A gente não recomenda fazer esse mapeamento com alturas muito baixas, por exemplo lá 40, 50, 60 metros de altura, porque querendo ou não a gente depende do modelo de elevação. Então a própria resolução do modelo de elevação pode afetar aí o nosso voo, né? Modelos de elevação geralmente tem em torno de 30 metros de resolução, que significa que a cada 30 metros ele faz uma mensuração de diferença de nível, né? Então por isso a gente não usa alturas baixas de voo para esse tipo de situação aí, para não ter risco de colisão aí por falha, por exemplo, no modelo de elevação, né? A otimização de elevação vou deixar desabilitado aqui. E a altitude de decolagem eu vou colocar também 120 metros. Senão, se eu deixar em 20, ele vai subir 20 e vai já partir para o ponto de início. E se eu tiver um obstáculo dentro dessa trajetória aí, pode dar problema, né? Então é basicamente isso. Nas opções avançadas eu só vou botar a sobreposição lateral em 65 e a frontal em 85. O rendimento operacional é um pouquinho maior, por ter menos linhas, né? E no intervalo de foto eu vou colocar por distância aqui. O restante vou deixar exatamente dessa forma aí como está. Então vou salvar esse meu mapa. E aí quando eu volto aqui para os mapas que eu tenho esse em altura variável. Eu vou selecionar ele aqui e vou dar um copiar nele. Tá aqui a cópia agora. E aí eu vou alterar, vou editar esse meu mapa. Altura fixa. E aí eu desço aqui na altitude e coloco o relativo ao ponto de decolagem, 120 metros, o restante eu deixo tudo da mesma forma, então não vai alterar, né? Então salvo isso aqui também. E aí eu vou voltar aqui, a gente vai primeiro fazer o de altura variável, clico aqui no play. Ele dá um checklist, então a gente confere questões básicas aí, se está em retorno à base a hora que acabar a missão, modo de pilotagem, o que acontece, identifica o obstáculo. Vou dar um OK.
Aqui eu não estou usando o RTK, né? O ideal seria utilizar o RTK para aumentar a acurácia aí em relação à elevação, mas não estou utilizando aqui, funciona também. Então vou dar um upload aqui na missão. Ele vai carregar a missão para o drone. Vou dar um start aqui. E aí esse drone já vai decolar de forma automática. E aí agora a gente vai acompanhar aqui a informação da altitude. Mostra no centro da tela aqui, né? Agora está em 60, 70, 80 metros. E aí a gente vai acompanhar essa diferença de altura da aeronave em relação ao nosso terreno. Aqui, se a gente for olhar a legenda, a parte onde está em vermelho é a parte mais alta da área. E à medida que a gente vai descendo lá para o azul e para o roxo aqui embaixo, é uma altura menor, né? Então vamos ver aí como é que vai funcionar. Eu tinha colocado como 120 a altura inicial. Ele já subiu até 154, tem um ponto ali onde ele vai começar. A parte em vermelho aqui que é uma altura maior, né? Então essa diferença de elevação ele já compensou. Só vou mudar aqui para um alto foco contínuo. Ele está em 154 metros e já está descendo, ó. ,133 metros, 130. Então ele vai acompanhando essa diferença de nível aí que eu tenho no terreno, né? Se eu quiser acompanhar, eu posso abrir aqui o sensor do drone. Tenho a imagem da frente dele, do sensor anti-colisão, para ver o que está à frente do drone, né? Claro que não tem estabilização, não tem nada nesse sensor, mas para ter uma segurança um pouco maior, se eu quiser acompanhar ali, eu posso acompanhar também. Então reparem, olha, chegou lá embaixo a 50 metros de altura. Se eu estivesse voando em altura constante, ele ia voar 120 metros daqui e daí para lá embaixo. Dá uma diferença aí de altura do solo até o drone bem considerável, né? Há praticamente 100 metros de diferença de nível, né? Então ele está subindo agora, está a 90 metros, chegando próximo a 100 metros. Chegou aqui em cima novamente em 139. A geada pegou forte aqui no sul nas últimas semanas. Se forem olhar a pastagem na parte de baixo aí, praticamente toda a morte em função da geada, né? A parte onde está verde ainda já é cultura de inverno aqui, aveia e azevém. Se a gente for ir observando aqui a imagem da tela, é como se ele estivesse lá na altura configurada, 120 metros de altura, em relação ao ponto que ele está lá embaixo, né? Porém, a altura em relação ao ponto de decolagem aqui está em 50 metros, né? Então essa é a vantagem de fazer mapa em altura variável, hein? Uma vantagem bastante grande de fazer o mapa em altura variável também é que é bem difícil mesmo de acontecer problema de falta de imagens, falta de sobreposição em alguns pontos, em pontos mais altos. Se você está lá embaixo, por exemplo, e faz um mapa com altura 120, de repente tem uma montanha ou algo mais alta dentro da tua área de interesse e de repente esse drone passar lá a 50, 60 metros de altura apenas lá do ponto mais alto da tua área, pode ser que você tenha depois problema de sobreposição de imagem e não consiga reconstruir o mapa naquele ponto, né? Então quando a gente faz em altura variável, o drone vai acompanhando essa subida ou a descida do terreno e faz o ajuste da altura dele baseado nisso também, né? Então a chance de dar problema de sobreposição de imagem, ela é bem remota, né? Ó, lá embaixo ele está praticamente 120 metros a menos aqui do que o ponto de decolagem, né? Ó, finalizou a missão lá embaixo. Ele está subindo agora aqui. Ó, até se vocês forem olhar em linha reta, ó, dá praticamente o nível que a gente estava aqui, né? Ele vai subir ali no 120 metros que a gente tem configurado de altura de retorno.
Ó, chegou aí no 120 e já tá voltando para cá. Então a gente vai pousar esse drone agora, a gente vai abrir a missão aí de altura fixa e vai executar esse voo em altura fixa. E depois a gente vai lá no escritório processar esses dados aí para fazer análise da diferença que dá de uma forma de fazer o mapa para outra. Então a gente já trocou a bateria, vou abrir aqui o mapa de altura fixa agora. Vou dar um play aqui em cima. Vou deixar do jeito que tá aqui mesmo para a gente manter o padrão, né? Vou dar um upload aqui na missão. Start. Então tá aí, o drone vai subir. Agora, ao invés de ele corrigir a altura, ele vai pegar 120 metros, vai cobrir a área inteira, baseado nessa altitude aí. Então, chegou aí no 120, agora ele vai lá pro ponto de início. Mudei aqui também para o autofoco contínuo. E agora pode observar, ele não muda a altitude, ele muda aí 20 centímetros para cima ou para baixo, ao redor aí dos 120 metros, somente a oscilação normal aí durante o voo, né? Mas não está corrigindo a altura. Então agora o drone está praticamente finalizando a missão ali, de altura constante, né? Pode observar, ainda está como 120 metros ali na parte de baixo, 119,9, 120. Finalizou lá. Ele vai voltar para cá. Lembro que antes aí na altura variável, a gente estava praticamente no nível aí do retorno, né? Aqui já tá no 120 acima aí. Do nosso ponto de decolagem aqui. Então aqui ele está voltando agora, falta 73 metros, 60 metros, 50 metros, ele mostra que a trajetória de voo, né? Então chegando aqui ele vai virar a câmera para baixo agora e vai iniciar a descida já. A gente sempre prefere fazer o voo manual, né? Então chegando ali, volta dos 30, 40 metros, a gente interrompe o pouso. Então tá aí, a gente fez aqui a execução do voo em altura variável e em altura constante. Agora a gente vai lá para o escritório para processar as imagens e para tirar conclusões baseadas nesses dois voos aí. Então já estou no escritório, a gente fez o processamento das duas situações aqui, tanto do mapa de altura fixa e do mapa de altura variável. Então os dois projetos aqui. O primeiro aqui é o projeto em altura variável e o de baixo aqui é o projeto em altura fixa. Então o primeiro detalhe que a gente vai conseguir observar aqui é a questão da diferença de resolução, né? O mapa em altura variável teve uma resolução melhor, já era o esperado, né? O drone ele acompanha o terreno, ele voa em uma altura de certa forma uniforme aí, sempre aos 120 metros a partir da nossa área. Então a resolução aí ela fica um pouco melhor, 3,69 centímetros por pixel. Enquanto que no mapa feito em altura fixa, em altura constante lá aos 120 metros, a resolução foi um pouco pior, então 4,63 centímetros por pixel. Isso acontece porque principalmente na parte de baixo aqui, a gente tinha uma diferença de nível no mapa de altura constante aí, de mais de 200 metros para o ponto mais baixo até lá onde o drone estava, né? Então a gente decolou ele do ponto mais alto, só para lembrar, 120 metros ele vai reto. Então quando a área tem a diferença de nível, ele continua indo reto e nesse ponto mais baixo da área aí, dá uma altura aí de mais de 200 metros de diferença, né? Então, em áreas onde tem grande variação de relevo, o mapa feito em altura constante ele vai dar uma resolução espacial pior, né? Então, eu só vou renomear aqui para ficar mais fácil aí para a gente entender. Vou colocar aqui altura variável e no de baixo aqui eu vou colocar altura fixa. Então se a gente abre aqui o mapa de altura fixa, eu vou ir numa parte de baixo que a gente consiga ver a diferença de resolução, né? Então vou aproximar
nessa região aqui, a gente tem rastros de máquina nessa região. Então não dá para ver muita diferença, né? Dá para ver aqui que tem um rastro, por exemplo, mas não dá para a gente identificar muita coisa. Se eu selecionar aqui o mapa em altura variável, notem que a diferença de resolução ela já é bem significativa, né? Dá praticamente 1 centímetro aí de diferença de resolução, né? Então esse é o mapa em altura variável e esse é o mapa em altura fixa. E se a gente for analisar outros pontos também, esse aqui é uma parte já diferença média de altura, né? Esse aqui é o mapa em altura constante, mapa em altura variável. Então para situações específicas aí dá sim uma diferença interessante de resolução, né? Mapa em altura variável, mapa em altura fixa. E essa diferença de resolução ela também acontece aí para o modelo digital de elevação. Então se a gente for abrir aqui, por exemplo, o modelo de elevação do mapa de altura variável, a gente tem uma resolução de 14,8 centímetros por pixel. Então se eu aproximar aqui, essa é a resolução que a gente tem no mapa de altura variável, mudando aqui para altura fixa, é essa a resolução, né? Então, por a gente não ter a característica visual mais presente aqui, no visual aqui não dá tanta diferença assim, né? São aí praticamente 4 centímetros de diferença de resolução, né? Onde em altura fixa foi um pouco pior do que o mapa em altura variável. Então, se a gente aproximar em outros pontos aqui, por exemplo, nas estradas aqui, né? Esse aqui é o mapa em altura fixa e esse é o mapa em altura variável. Então a resolução ela é melhor, mas não chega a dar tanta diferença assim no modelo de elevação, né? Sobre a questão da nuvem de pontos, lembrando que todos os processamentos aqui eles foram feitos exatamente com os mesmos parâmetros. Então se a gente for olhar aqui, processamento em qualidade média, aqui embaixo qualidade média, filtro aqui moderado também, o processamento da nuvem densa em qualidade média nos dois e depois então a parte do processamento do modelo de elevação e do ortomosaico também, né? Então foi feito tudo igual entre ambas as situações aí. Essa aqui é a nuvem densa de pontos do mapa em altura variável. Então se a gente for olhar a quantidade de pontos, tem aí praticamente 6, 7 milhões a mais de pontos em comparação com o mapa de altura fixa, justamente porque a resolução ela é maior. A gente está voando com o sensor mais próximo do solo, então, logicamente, a quantidade de pontos que a gente tem aí nesse mapa ela é maior também, né? Então, analisando aqui, essa é a nuvem de pontos do mapa em altura variável e essa aqui é a nuvem de pontos do mapa de altura fixa. Voltando aqui para altura variável, altura fixa. Então dá uma diferença aí entre as duas situações, porém não é uma diferença tão significativa, tão expressiva que a gente consiga bater o olho aqui e dizer qual tem mais pontos ou qual tem menos, né? São situações um pouco mais pontuais aqui, né? Quando a gente vai aí pro relatório dos dois mapas, deixa eu abrir eles aqui. O relatório de exportação dos dois mapas, a gente vê aqui, comparando os dois, que o mapa de altura fixa, que é esse mapa aqui da esquerda, ele mapeou uma área maior do que o mapa de altura variável, justamente porque na parte de baixo o drone levou mais alto em relação ao solo, então nessa região aqui a área por foto ela é bem maior do que no mapa de altura variável, né? Então acontece aí de numa mesma foto abranger uma área maior, por isso aqui se a gente for analisar o plano de voo, lembrando que era o mesmo também, só que ele abrange uma área um pouco maior do que o outro mapa aqui, né? Em termos de sobreposição de fotos, também já era esperado, né? No mapa em altura fixa, a sobreposição ela fica um pouco maior, principalmente na parte mais baixa, porque o drone ele está mais alto, né? Enquanto que no outro mapa aqui também está dentro do esperado, né? Porém tem um pouco menos de sobreposição, principalmente nas bordas aqui embaixo. Então, se a gente for analisar a diferença de área que deu aqui, no mapa de altura fixa deu 54,5 hectares e no mapa de altura variável deu 45,8 hectares. Então dá uma diferença aí de 11 hectares praticamente a mais no mapa feito em altura fixa. Descendo mais, vamos ver se a gente acha mais uma informação interessante. Aqui a resolução do modelo de elevação, né? Então tá aqui, já falei antes, a resolução do mapa em altura variável ficou melhor, né? Tem mais pontos aí por metro quadrado em relação ao mapa de altura fixa. Em termos aí de velocidade de processamento, também é um dado
interessante aí para a gente analisar, né? Por exemplo, aqui do alinhamento, os parâmetros estão todos eles aqui. O tempo aqui de alinhamento, 2 minutos e 15 segundos no mapa de altura fixa, enquanto que no outro deu 2 minutos e 25 segundos. Então, no mapa de altura variável, demorou um pouquinho mais para alinhar as fotos em função de ter aí uma resolução melhor também, né? Mas é questão de 10 segundos, praticamente insignificante, né? Descendo aqui embaixo também, a gente vem para a nuvem densa de pontos. Então aqui, 9 minutos e 31 segundos. E no outro 9 minutos e 35 segundos. Então também praticamente insignificante a diferença. No orto mosaico a gente tem o tempo de processamento aqui de 7 minutos e 36 segundos. E no mapa de altura variável 7 minutos e 57 segundos. Então também não deu diferença em relação a isso. Em quantidade de fotos, aí se a gente for voltar para cá também só para a gente tirar a dúvida, né? A quantidade de fotos no mapa de altura fixa 229 fotos. E no mapa de altura variável, 232 fotos. Também praticamente a mesma coisa, né? Então, em termos aí de velocidade de processamento, a gente não teve diferença nenhuma, até porque a quantidade de fotos ela é bem semelhante, né? Então, a única diferença que a gente consegue analisar mesmo aqui é em relação à resolução. Dá 1 centímetro aí praticamente de diferença de resolução a mais para fazer um mapa de altura variável nessa situação aqui. Lembrando que a gente tinha uma diferença de nível aí de mais de 100 metros de um ponto para outro. Se a gente tivesse uma discrepância menor, por exemplo, uma diferença de nível aí de 20, 30, 35 metros, essa diferença de resolução para as duas situações já ficaria bem menos, né? Então, em termos gerais, aí, o que seria melhor, mapear em altura variável ou em altura constante? Na prática, vai depender bastante do teu projeto. Se tu tem um projeto, se tu está fazendo um projeto que necessite de resolução espacial e esse 1 centímetro de diferença de resolução vai te fazer diferença no projeto, então o ideal seria mapear em altura variável, sendo que o drone já tem essa função e não vai te custar nada aí por fazer ele em altura variável. Não vai demorar mais nem para fazer o voo e nem para processar as imagens. Agora, se a tua ideia é fazer esse mapeamento de repente para fazer um mapa de pulverização depois, ou um mapa de uso de solo ou algo nesse sentido, que não necessita uma resolução tão boa assim, que esse 1 centímetro aí de diferença de resolução não vai afetar o teu projeto, então eu iria sugerir para fazer um mapa em altura fixa. A vantagem de fazer o mapa em altura fixa é que se você estiver no ponto mais alto da área, decolar o drone a partir dali, não vai ter erro nunca em relação à sobreposição de imagens e muito menos risco de colisão da aeronave, por exemplo, com a superfície do solo. Quando você usa o mapa em altura variável, você depende do modelo de elevação. Então pode ser que esse modelo de elevação ele tenha uma falha ou que a resolução dele tenha algum problema, por exemplo, que não tenha sido interpretada no modelo de elevação. Se a gente pegar, por exemplo, árvores muito altas ou algo nesse sentido que possa não estar atualizado no modelo de elevação, pode ser que esse arquivo digital do modelo não represente a altura de fato da área e se você estiver voando numa altura mais baixa aí, pode ter um risco de colisão, por exemplo, né? Então a própria DJI sugere fazer esses voos aí acima de 100, 150 metros de altura para não ter problema em relação a isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você se inscreva no nosso canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário aí também sobre o que você achou desse comparativo. Não me recordo aí de ter visto outro comparativo explicando assim aqui no YouTube, né? Então dá bastante trabalho gravar e editar esse tipo de material, mas é importante ter esse tipo de material disponível também para que outras pessoas possam entender um pouco melhor de como funciona e não precisarem especificamente fazer o teste para tirar a dúvida. Então acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais, vou deixar o Instagram aqui na parte de baixo do vídeo e até o próximo vídeo.